Plano de Estudo Tutorado 4º Ano Ensino Fundamental, Volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Agora nós estamos no PET Volume 3, isso mesmo, PET Volume 3, e vamos fazer a Semana 1 de Língua Portuguesa do 4º ano, tema Texto de Divulgação Científica. Texto de Divulgação Científica. Vamos começar? Caro estudante, esta semana vamos falar de um assunto bastante atual, a obesidade infantil. Por isso, leiam com atenção o texto de divulgação científica. A estrutura de um texto de divulgação científica geralmente é a seguinte: a apresentação da ideia principal, um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito. Fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados, objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. Para saber mais, curiosidades sobre um portador do gênero. A revista mensal Ciência Hoje das Crianças, CHC, como o nome diz, se dirigia ao público infantil e tratava de muitos temas relacionados às ciências com diferentes enfoques, descobertas, animais, profissões, tinha até história de aventuras. No entanto, se você nunca a viu, não se surpreenda. Isso aconteceu porque a revista Ciência Hoje das Crianças não costumava ser vendida em bancas, mas somente por assinaturas ou distribuídas nas bibliotecas das escolas públicas de todo o Brasil. Sua publicação aconteceu até 2017, quando encerrou suas atividades por problemas financeiros. Atualmente, a revista está sendo publicada de forma online no site e precisa ser paga, mas o site tem informações que são gratuitas. Então, aí nós temos as revistas Ciência Hoje. Planárias, Biodiversidade, Ciência que Transforma, Experimentos para Prever o Futuro. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Segundo o estudo publicado no New England Journal of Medicine, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que 1/4 dos voluntários que apresentavam maior índice de massa corporal, IMC, tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William Seignolle, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. A taxa de morte foi de 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jurgensen, da Academia Americana em Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E segundo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas.
Vocabulário. Diretrizes, orientações que devem ser seguidas. Obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Hepática, relacionada ao fígado. Relevantes, que têm importância. Número 2. O texto A Obesidade Infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? Número 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Letra A. Relatar experiências pessoais. B. Convencer um interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. C. Expor um conteúdo de natureza científica. D. Divulgar composições literárias curtas. Então, 2. O texto A Obesidade Infantil aumenta os riscos de morte antes de 55 anos. Desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? Então, tema A Obesidade Infantil. Então, você vai escrever aqui A Obesidade Infantil. Número 3, está falando aqui que é para a gente assinalar a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Então, aqui é letra C, expor um conteúdo de natureza científica. Número 4. Segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras provenientes também da obesidade? Então, segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras provenientes também da obesidade? Então, diabetes, pressão alta e câncer. Número 5. O que o pediatra Mac Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. Vamos sublinhar. Número 6. Descreva o que significa o chamado 5210 que o texto indica. Então, a número 5 é para sublinhar no texto o que o pediatra recomenda para controlar a obesidade infantil. Então, nós vamos circular, sublinhar. O especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Número 6. Descreva o que significa o chamado 5210 que o texto indica. Então, 5 significa 5 porções diárias de frutas e vegetais. 2. 2 horas ou menos de TV por dia. 1 hora de exercícios. 0 ou nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Número 7. E você? O que acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Então, é a sua opinião. O que você acha da obesidade infantil? Como ela pode ser evitada? Então, é importante que a gente evite comer comidas muito gordurosas, com muitas calorias, dá preferência sempre a comidas mais saudáveis, né? Frutas, legumes, verduras. Claro que de vez em quando a gente vai comer um lanchinho, mas não pode ser sempre, porque a obesidade infantil é uma coisa que é muito preocupante, então nós temos que tomar bastante cuidado. Bom, então nós finalizamos a semana 1 de língua portuguesa do 4º ano, PET, volume 3. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveito também para te pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Deixe também o seu like, ele é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.